Essa matéria aqui está falando, Ethereum pode subir até 270% após the merge, que é a atualização da Ethereum, essa migração do Proof of Work para o Proof of Stake, mas há outros 3 cenários possíveis. Quem falou isso foi o trader bilionário Arthur Hayes. Ele escreve textos fantásticos, inclusive quem quiser ler aí na internet, eu aconselho, porque realmente são textos muito profundos, muito positivos, que ele fala sobre o mercado cripto. E os cenários que o Arthur Hayes traz, né, ele fala aqui sobre essa migração, são o seguinte: ele falou que, na visão dele, o Fed dará uma guinada, sinalizando um corte futuro nas taxas de juros, ou seja, as taxas de juros estão subindo agora, deixariam de subir, e aí teria uma tendência de voltar, né, de cair novamente, e uma retomada da expansão do seu balanço patrimonial. Então o Fed voltaria a imprimir dinheiro, a comprar coisas, aumentar o seu balanço, tudo aquilo que a gente viu anteriormente que fez com que as criptomoedas subissem, né? Então, essa é a visão dele, é o que ele acha que vai acontecer futuramente. E também a outra questão seria a fusão da Ethereum ser bem sucedida, ou seja, essa atualização da Ethereum realmente funcionar, não ter problemas técnicos. E aí existem 4 cenários. Acontece essa guinada do Fed, ou seja, ele realmente volta a imprimir dinheiro e a atualização da Ethereum é bem sucedida. O cenário 2 é o Fed manter esse aperto monetário que a gente está passando agora, mas a atualização da Ethereum seria bem sucedida. Cenário 3 seria o Fed manter o aperto atual e a atualização da Ethereum ser mal sucedida, ou seja, tudo negativo, né? E o cenário 4 seria o Fed voltar a imprimir e a atualização da Ethereum ser mal sucedida. São as 4 opções que a gente tem. Ele acha mais provável a opção 1, ou seja, tudo positivo, o Fed voltar a imprimir e a atualização ser bem sucedida. Nesse cenário, ele compara com novembro de 2021, quando o Banco Central dos Estados Unidos estava imprimindo dinheiro, as shitcoins estavam em ascensão, ou seja, dinheiro de graça, né? E aí as shitcoins estão bombando, e a atenção começou a mudar para a narrativa otimista em torno da atualização da Ethereum em 2022. E aí ele fala que, nesse cenário, ele vai usar $5.000, que foi a barreira psicológica que a gente não conseguiu ver o Ethereum passar em 2021, como o preço para esse cenário. Então ele está colocando aqui o alvo da Ethereum nos $5.000, caso o Fed realmente mude desse cenário de aumento da taxa de juros para corte na taxa de juros e impressão de dinheiro, e também a atualização da Ethereum dando certo. Então a gente tem aqui um preço-alvo para isso, que é $5.000. E ele deixa claro que essa é uma estimativa conservadora. E por que ele fala em estimativa conservadora? Porque as mudanças estruturais na dinâmica da oferta e demanda do Ethereum não estão sendo totalmente precificadas, assim como os halvings do Bitcoin produzem continuamente retornos positivos, mesmo que os investidores já saibam com antecedência quando os halvings vão acontecer. O que ele está falando aqui é o seguinte: essa atualização da Ethereum vai tornar ela muito mais escassa, mas muito mais escassa mesmo. Inclusive, compatível com 3 halvings do Bitcoin juntos, no mesmo momento. Então, é uma pancada gigantesca ali na oferta, na inflação da Ethereum. Isso tende a fazer com que ela tenha uma supervalorização, como acontece com o Bitcoin. Mas ao invés de ser um halving, como acontece no Bitcoin a cada 4 anos, vão ser 3 de uma vez só, e é por isso que ele espera essa supervalorização da Ethereum, mesmo após acontecer a atualização. Então a gente está falando aqui de um preço para Ethereum bem alto. Nos outros cenários, ele fala aqui, no cenário 2, que o preço seria de $3.562. Você pode entender isso melhor na matéria. No terceiro cenário, seria um cenário muito negativo. Ele fala sobre a Ethereum caindo aqui para $1.081. Tá? Então seria, obviamente, uma queda de preço. E para o último cenário, ele fala do preço se manter ao redor do que vale hoje. Então não teria grande alteração. Mas, como ele falou, ele espera que aconteça o cenário 1. Ele acha muito mais provável do que os outros. E se você fizer um preço médio aqui das probabilidades que ele colocou, a Ethereum ficaria ao redor de $2.815. Então, assim, no geral, o sentido é para cima, ou seja, valorização da Ethereum nos próximos meses. E isso sem falar no que eu falei para vocês anteriormente, que é a entrada desse capital institucional via BlackRock estar direcionada para esse tipo de ativo, né? Ativos verdes, ESG, onde a Ethereum se encontra e o Bitcoin não.
E o mercado, como sempre, já precifica um pouco o que vai acontecer lá na frente. Então, o que a gente está vendo é a Ethereum valorizando em relação ao Bitcoin. O Ether subiu 50% em relação ao Bitcoin nos últimos 30 dias. Então, está valorizando com força.